Bom dia, meus irmãos. Hoje é 1º de maio de 2020. Eu sou Fabrício Soares Kirk, pastor, membro da Igreja Evangélica Congregacional de Vista Alegre. E hoje o nosso pastor está fazendo aniversário, o pastor Leônidas Prudente Lemos. Desde já eu te desejo meus parabéns, pastor, que Deus te abençoe e te dê muitos anos de vida. Hoje nós teremos uma devocional e Deus falou ao meu coração logo no início dessa pandemia do coronavírus, no final de março, e ele me deu uma palavra que eu gostaria de compartilhar com você, que está lá em Salmo 107, a partir do versículo 17, do 17 ao 20. Assim diz a palavra de Deus: os estultos, por causa do seu caminho de transgressão, e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida, e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. A palavra estulto significa o tolo, o nécio, o insensato, que por causa do seu caminho de transgressão, de desobediência, eles serão afligidos. E aqui no versículo 18 diz que essas pessoas chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Se Deus ouve um ímpio, um iníquo, e a palavra iniquidade significa aqueles que praticam a injustiça, a crueldade, a perversidade. Se Deus ouve o iníquo e os livra de todas as suas tribulações quando eles se arrependem dos seus pecados, ainda mais nós, que somos filhos de Deus, que somos justificados em Cristo Jesus pelo seu sangue. Eu gostaria de compartilhar com você um outro texto que está lá em Salmos 34. Salmo 34, versículo 15, diz que os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Versículo 17 diz: clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Versículo 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Jesus, ele não nos enganou. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Se ele venceu o mundo, nós, como filhos de Deus, como Jesus habita em nós através do Espírito Santo, nós podemos vencer o mundo. E assim, quando o ímpio, na sua angústia, clama ao Senhor e ele os livra de todas as suas tribulações, Deus também, ele nos ouve, ele ouve os justos, os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor, E o versículo 20 me chama a atenção desse Salmo 107, quando fala: então na sua angústia clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações, enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. E o coronavírus é algo mortal. A gente percebe aí que tem uma taxa de mortalidade próxima de 10% daqueles que são contaminados. Mas aqui a palavra de Deus diz que quando ele envia a sua palavra, ele nos sara e nos livra do que nos é mortal. E pensando em palavra, me vem a lembrança a passagem de Mateus 8, quando fala da cura do servo do centurião. A palavra de Deus diz que o centurião ele foi até Jesus pedir para que curasse,
né, o seu servo que estava paralítico, que estava muito enfermo, à beira da morte. E Jesus disse para esse centurião: eu irei curá-lo. Mas o centurião responde ao Senhor: não sou digno de que entre na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. E a palavra que Deus diz no versículo 13 do capítulo 8 de Mateus, que Jesus disse ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. A palavra de Deus tem poder, a palavra de Jesus tem poder, a nossa palavra no nome de Jesus, ela tem poder, porque a palavra de Deus diz que aquele que crê nele, obras maiores ainda fará, porque ele iria para junto do Pai. E aí a gente percebe aí que a palavra de Deus tem poder. Com a palavra Deus criou o céu e a terra e todo o universo. E com a palavra Jesus curou o servo desse centurião. E a gente percebe que a palavra de Deus, ela cura, ela restaura, ela purifica, ela santifica, ela liberta, ela nos fortalece, ela nos consola e ela nos dá vida eterna. A palavra de Deus diz, Senhor Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. E a gente está passando por momentos muito difíceis. Empresários que estão tendo dificuldade de pagar seus funcionários. Muitos estão passando por demissão, né? E não estão tendo dificuldade de colocar o pão de cada dia na sua casa. E a palavra de Deus diz em Lucas 21, essa pandemia, né, é o final dos tempos, são sinais da volta do Senhor Jesus. Em Lucas 21, versículo 9, diz assim: quando ouvires falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Então a gente percebe aí no versículo 11 que os sinais que precederiam a volta do Senhor Jesus é que haveria epidemias e fome em vários lugares. Tem outra versão que diz que é pestilência. E é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, essa pandemia do coronavírus. E de Jesus, ele mesmo já predisse há mais de 2000 anos atrás aproximadamente, que haveria epidemias e fome em vários lugares que precederiam a sua volta. Mas a palavra de Deus também diz em Mateus 24, versículo 13 e 14, que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho em todas as nações. Então virá o fim. Mas Deus, ele não está alheio aos nossos problemas. A palavra de Deus diz em Salmo 145, versículo 9 e 10, que o Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as obras de Deus são de misericórdia e ele é bom para todos. Versículo 13, né, de Salmo 145 diz que o Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. E no versículo 17 diz: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Deus, ele é santo. E a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Esses são momentos que o mundo, né, nunca se ouviu na história da humanidade de fechar comércio, né, por causa
de uma doença. Tivemos a gripe espanhola, mas a nossa geração não viu isso. E a gente percebe que as pessoas estão dentro de casa, em isolamento social, e é uma oportunidade do ímpio, de todos se voltarem para Deus e buscarem a Deus, porque aquele que busca ao Senhor, a palavra de Deus diz que Ele os livra de todas as suas tribulações. Salmo 107, versículo 6 diz: então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. A parábola da figueira, que está lá em Lucas 21, nos ensina que quando a figueira está prestes a dar fruto, significa que está próximo o verão. Então, quando acontecerem esses sinais que eu disse aqui, fome, terremoto, epidemias, a gente deve perceber que a volta do Senhor Jesus está próximo e devemos nos manter vigilantes, em comunhão com Deus, em comunhão com a sua palavra, através da oração, através da leitura da palavra de Deus. E nesses momentos, aqueles que podem ficar em casa, fiquem em casa. Nesse momento de pandemia, eu estou lendo Êxodo, Êxodo 9, que fala das pragas do Egito. E o que me chamou a atenção foi a 7ª praga, que foi as chuvas de pedras. Moisés disse para o povo recolher o seu gado e todas as pessoas que trabalham no campo para se recolherem em casas, porque haveria uma chuva de pedras, e todos que ficassem no campo, eles seriam mortos. E a palavra de Deus diz, em Êxodo 9, versículo 20, fala: quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. E aqueles que não se importavam com a palavra do Senhor, eles morreram pelas chuvas de pedra, porque não ouviram a palavra de Deus através de Moisés para ficar em casa. Então, meus irmãos, aqueles que podem, aqueles que podem ficar em casa, claro que nós temos pessoas que estão trabalhando, profissionais de saúde, farmácia, supermercado, mas aqueles que podem ficar em casa, fiquem em casa, e que o Senhor nos abençoe, e que possamos guardar essa palavra de Salmo 107, 20, que diz, Salmo 107, 20, enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Deus envia sua palavra e nos sara, e nos livra do que é mortal. E Deus nos livrará do coronavírus em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer uma oração nesse momento. Senhor, queremos te agradecer pela sua palavra, Senhor. Queremos te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Eu lembro, Senhor, do Sidney, da Gisela, Senhor, da Stephanie, Senhor, do Lucas, e de tantas outras pessoas, milhares do mundo, estão sendo acometidas com coronavírus. Ó Senhor, seja uma oportunidade das pessoas se voltarem para Ti, Senhor. Se voltarem, Senhor, e se arrependerem dos seus pecados, Senhor. E a Tua palavra diz que as aflições iriam, Senhor, ocorrer com os justos também, com aqueles que creem em Ti. Mas que o Senhor, com a Tua presença, possa estar com eles. Com cada um que está sendo acometido pelo coronavírus, em nome de Jesus. E que o Senhor possa estar dando solução, Senhor, possa estar curando o mundo desta pandemia do coronavírus, Senhor. Nós cremos no Teu poder e cremos, Senhor, que basta uma palavra Tua para tudo isso acabar. Nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.